Paulo de Tarso, conhecido como o apóstolo Paulo, figura como uma das personalidades mais proeminentes do cristianismo, deixando um legado marcante que ecoa através dos séculos. Suas epístolas, presentes na Bíblia, oferecem não apenas instruções espirituais profundas, mas também um vislumbre da vida e das viagens de um homem cuja devoção e paixão pela causa de Cristo foram inabaláveis. Nascido em Tarso, na Cilícia, um centro de cultura grega, Paulo cresceu imerso em duas tradições distintas: sua herança judaica e a influência da sociedade greco-romana. Essa dualidade cultural moldou sua perspectiva e preparou-o de maneira única para seu papel como propagador do Evangelho. A juventude de Paulo é marcada por um fervor religioso feroz. Como fariseu zeloso, ele perseguia os seguidores de Jesus, considerando-os uma ameaça ao judaísmo ortodoxo. No entanto, tudo mudou em uma jornada para Damasco, quando uma revelação divina o confrontou de maneira poderosa. Atos capítulo 9, versículo de 1 a 6. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Essa experiência transformadora não apenas o converteu, mas também o comissionou para uma missão sagrada. As viagens missionárias de Paulo se tornaram lendárias. Ele percorreu vastas extensões de terra, pregando o Evangelho com ousadia e intrepidez. De Antioquia a Roma, suas palavras ressoaram em sinagogas, praças públicas e até mesmo em prisões, onde sua fé permanecia inabalável. No entanto, seu ministério não foi sem adversidades. Paulo enfrentou oposição feroz, tanto dos líderes religiosos judaicos quanto das autoridades romanas. Suas epístolas frequentemente refletem os desafios e as tribulações que ele enfrentou, mas também irradiam esperança e fé inabalável em Cristo. Um dos momentos mais marcantes da vida de Paulo foi seu confronto público com Pedro em Antioquia. Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Diante da pressão dos judaizantes, Paulo defendeu a liberdade do Evangelho, rejeitando qualquer tentativa de impor as práticas da lei aos gentios convertidos. As prisões de Paulo são outra faceta de sua jornada extraordinária. De Jerusalém a Roma, ele enfrentou julgamentos injustos, perigos iminentes e até mesmo a morte. No entanto, sua confiança na providência divina nunca vacilou, e ele continuou a proclamar a mensagem de salvação até o fim. O martírio de Paulo em Roma é um testemunho de sua devoção inabalável a Cristo. Mesmo diante da perspectiva da morte iminente, ele permaneceu firme em sua fé, confiante de que havia cumprido sua missão na terra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sua coragem e determinação inspiraram inúmeros crentes ao longo dos séculos, deixando um legado que transcende o tempo. Depois da morte de Paulo, outros líderes cristãos emergiram para continuar seu legado e espalhar o Evangelho pelo mundo antigo. Alguns dos mais proeminentes incluem Pedro. Embora Pedro e Paulo tenham tido diferenças teológicas e pessoais, Pedro desempenhou um papel significativo na disseminação do cristianismo após a morte de Paulo. Ele é frequentemente considerado o líder da igreja primitiva em Jerusalém e desempenhou um papel fundamental na comunidade cristã. João. Conhecido como o discípulo amado, João desempenhou um papel importante como líder na comunidade cristã, especialmente em Éfeso, após a morte de Paulo. Ele também é conhecido por seus escritos, incluindo o Evangelho de João, as Epístolas de João
e o livro do Apocalipse. Tiago, o justo. Tiago era um líder proeminente da igreja em Jerusalém e meio-irmão de Jesus. Ele teve um papel significativo na preservação da unidade entre os cristãos judeus e gentios, e foi uma figura importante na igreja primitiva. Barnabé. Barnabé era um companheiro de viagem de Paulo e desempenhou um papel fundamental na aceitação de Paulo pela comunidade cristã primitiva em Jerusalém. Depois da morte de Paulo, Barnabé continuou a pregar o evangelho em várias regiões do mundo antigo. Esses e outros líderes cristãos foram responsáveis por consolidar e expandir o movimento cristão após a morte de Paulo, deixando um legado duradouro que moldou a história do cristianismo nos séculos seguintes. Hoje, as palavras de Paulo continuam a ressoar nos corações daqueles que buscam orientação espiritual e inspiração. Sua vida é um lembrete poderoso do poder transformador do Evangelho e do chamado para vivermos com coragem e convicção em meio às adversidades. Que seu exemplo nos inspire a seguir os passos de Cristo com fervor e dedicação, assim como ele fez há 2000 anos atrás. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Comente aqui sobre qual apóstolo você deseja conhecer mais sobre sua história. Desejo um dia abençoado.